Nesta lição, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível o que é ritmo, um elemento essencial para controlar como sua história acontece. Uma das coisas mais importantes em qualquer história, não só em quadrinhos, mas ao mesmo tempo uma das mais complicadas de explicar, é justamente isso que chamamos de ritmo. A gente chama de ritmo, mas é a tradução do termo em inglês pace, que pode também significar andamento, marcha, passo e derivados. Grosso modo, o ritmo é a velocidade com que a história é contada. Mas é aí que a explicação começa a ficar meio nebulosa, porque nós estamos falando da velocidade na qual a história acontece. Ficou meio confuso? É, eu sei que pode ficar um pouco confuso. Parece a mesma coisa, né? Vamos pegar um exemplo de um filme, tá? Que no geral tem 2 horas de duração, mais ou menos, né? Pode ter um pouco mais, um pouco menos. Mas a maioria das histórias de um filme que dura 2 horas não acontece em 2 horas, ou seja, não acontece em tempo real. Tem filmes que mostram a vida inteira de um personagem em 2 horas. Boyhood é um exemplo. E tecnicamente você poderia tranquilamente fazer um filme com duração de 2 horas sobre um momento da vida de uma pessoa que na vida real duraria muito menos, se ela for contada em câmera lenta, por exemplo, ou incluir flashbacks e outros elementos narrativos. Mas quando a gente fala de ritmo, estamos falando não do tempo transcorrido da história, mas da importância de um momento dentro da história. Isso significa que o ritmo é determinado por como as cenas da história são construídas, como elas se desenrolam e com que dinâmica. O que eu quero dizer com isso? A maneira mais fácil de perceber a diferença em termos de ritmo é olhar para histórias de diferentes gêneros. Uma comédia tem um ritmo diferente de um drama, um terror, um ritmo diferente de uma história de super-heróis, e assim por diante. Tradicionalmente, uma história de terror tem um ritmo mais lento que uma história de super-herói. Mas é claro que, dependendo da história, isso pode mudar. Filmes de terror de subgênero slasher, por exemplo, hoje em dia têm um ritmo mais acelerado do que um filme de terror mais psicológico. E um filme como Eternos, né, da Marvel, apesar de ser um filme de super-herói, tem um ritmo bem mais lento que esse tipo de filme que a gente está acostumado, né, com esse tipo de filme. Mas o que define essa velocidade nas cenas? Bom, tudo. O que está acontecendo, como está acontecendo, quanto tempo dura a cena, como os diálogos são construídos, o que o autor pretende com aquela cena específica ou com a história como um todo. Em resumo, um monte de coisa. Filmes catástrofe, por exemplo, têm um ritmo bastante acelerado para dar um sentido de urgência para a história, né? Então tudo é construído, todas as cenas, todos os momentos são construídos para gerar essa sensação de urgência. Quando as pessoas falam, é sempre trocas rápidas ou gente falando aceleradamente. As cenas que não mostram desastres ou ação são curtas, os cortes são rápidos e assim por diante. É algo que pode parecer complicado se você nunca notou isso, mas comece a prestar atenção nos filmes que você assiste, especialmente de gêneros diferentes, e compare como as cenas se desenrolam em um e em outro, e você vai ter uma ideia mais clara do que eu estou falando. O ritmo é importante porque ele é, em certa medida, a identidade da sua história. Um bom ritmo faz milagres pela sua narrativa, mas um ritmo ruim pode condenar sua história. Por ritmo ruim ou bom, eu não me refiro necessariamente a ritmo lento ou acelerado, mas sim a um ritmo que seja adequado ao tipo de história que você quer contar. É comum certas variações de ritmo durante a história, qualquer que seja o gênero, né? Uma história ela não vai ter um único tipo de ritmo durante a história inteira. Um terror pode ter momentos mais acelerados e momentos mais quietos. Uma história de super-herói também. Mas sempre vai haver um ritmo geral, digamos assim, né? Que é o que quem vai ler ou assistir a história vai guardar na memória quando lembrar dela, né? Ritmo também tem a ver com como as cenas se conectam umas às outras e quanto tempo elas levam para chegar de um ponto a outro. Uma história que demora demais para estabelecer o conflito do personagem vai parecer arrastada, mas também é um problema estabelecer um conflito rápido e se arrastar depois no meio da história antes de chegar no final. Uma boa história tem um bom equilíbrio de ritmo, né? O que não quer dizer que vai ser sempre acelerado ou sempre lento. Lembra que eu falei ah, mais de uma vez nas outras aulas das cenas como transição de valor, que uma história é como uma montanha-russa? Então, variar um pouco o ritmo é melhor do que manter um único ritmo padrão. Ainda assim, sua história vai
sempre pender mais para um tipo de ritmo do que para outro, e é isso que a gente chama de ritmo geral. Numa HQ, a gente pode associar o ritmo, grosso modo, ao tempo de leitura. Se um trecho tiver mais ou menos texto, isso vai influenciar no tempo que o leitor vai levar para passar de um quadro para outro, ou de uma página para outra, e vai influenciar o ritmo da história. Num filme, nós conseguimos definir o ritmo, entre outras coisas, pelo tempo que a cena dura. Mas, numa HQ, não existe passagem de tempo. O tempo numa HQ é espaço, como eu comentei na outra aula. Então, quando trabalhamos com ritmo, temos que definir como vamos distribuir a história no espaço para dar a ilusão de tempo decorrido de uma maneira que faça sentido para o leitor na hora que ele está lendo a história. Nós podemos trabalhar o ritmo de uma história de várias maneiras diferentes. Nós podemos destacar quatro: narração, descrição, ação e diálogo. A narração é quando você faz uso de um narrador para contar a história. É muito comum em livros, comum também em quadrinhos e não tão comum em filmes ou séries, embora você veja com certa frequência em filmes e séries de super-herói. O narrador é alguém de fora, digamos assim, que está contando a história de uma posição não participativa. Nos quadrinhos nós temos também os monólogos internos, que é a narração feita no tempo presente pelo próprio personagem, que dá a impressão de que é uma narração dentro da história. Mas pense assim, se a pessoa está refletindo sobre o que está acontecendo com ela, é o mesmo que dizer que ela está vendo a sua própria história de fora dela, né? Eu vou aprofundar mais nessa questão nas aulas posteriores, quando a gente conversar sobre diálogos. Aqui o que importa é a função da narração no ritmo da história. E narração é um elemento que pode desacelerar bastante o ritmo, especialmente numa história em quadrinhos. Você pode ter um quadro com bastante narração, o que vai fazer o leitor passar mais tempo naquele quadro, desacelerando o ritmo da história. Momentos bem comuns de desaceleração com narração podem acontecer quando temos algum flashback expositivo, né, que tem que explicar certos detalhes da história. Narração também pode mergulhar na introspecção, né? E o que também pode ajudar a desacelerar o ritmo de uma história. Isso é até bem comum nos quadrinhos, principalmente em quadrinhos de super-herói que fazem muito uso da narração como monólogo em primeira pessoa ao invés de narrador em terceira pessoa. É o caso dessa página aqui, de uma HQ que escrevi e que foi desenhada pelo Adam Marini, chamada Guias de uma Era da Razão. Essa é uma história pesadíssima em narração e que é contada via monólogo interno do personagem principal. E aí que entra o que eu falei sobre o ritmo na HQ está associado ao tempo de leitura. Como tem bastante narração, o leitor leva um bom tempo em cada quadro antes de ir para o outro, se ele tiver saco para ler todo o texto, claro. Inclusive, eu recomendaria vocês evitarem isso, tá? Eu fiz essa história num contexto bem específico, como eu é que ia fazer o letramento e também era o autor, eu sabia que podia reescrever e cortar coisas caso eu visse a necessidade. Mas você sendo só o autor, toma muito cuidado com isso, porque isso pode prejudicar muito o desenhista e o letrista depois. Descrição é outra maneira que você pode desacelerar o ritmo da história. Não pense na descrição só como algo que acontece em palavras, como num livro. Pense na descrição como as coisas sendo mostradas para você, digamos assim. Principalmente numa HQ, né? Nesse sentido, uma tomada em um filme onde a câmera fica por alguns segundos mostrando a região onde a história se passa pode ser um exemplo de descrição. E o mesmo vale para páginas inteiras assim, ou quadros, né, de uma HQ que mostram determinada área para estabelecer o mundo da história. Descrições podem desacelerar o ritmo quando deixam de ser objetivas. Por exemplo, quando você usa vários quadros para mostrar um mesmo ambiente numa HQ, ou quando mostra o mundo da história numa página inteira cheia de coisas acontecendo. Nesse exemplo aqui de Quest, nós temos um quadro que é chamado de Establishing Shot, que serve para localizar o personagem no tempo e no espaço, para que o leitor saiba onde e em que contexto a história está acontecendo e onde o personagem se encaixa. Frequentemente um quadro desses é o primeiro da página e muitas vezes é o quadro maior, porque essa é a oportunidade que o autor tem de descrever visualmente a localização e também dar algum senso de tom e atmosfera para o leitor. Vamos falar mais sobre atmosfera na próxima lição. Mas aqui é interessante comentar que a questão de descrição numa HQ para um roteirista de quadrinhos é meio metalinguística, digamos assim, no sentido em que ele vai descrever em palavras um quadro
que visualmente também é uma descrição do que se passa na história. E note que esse quadro que eu estou dando de exemplo é construído de uma maneira que, mesmo sendo uma imagem estática, né, parada, a junção da imagem com o posicionamento da narração ajuda o leitor a sentir como se aquele carro lá no fundo fosse percorrer toda a trajetória insinuada na cena, dando um senso de que não é um momento que acontece de forma instantânea, né? Se fosse um filme, a gente veria o carro se deslocando até chegar na universidade enquanto a narração acontece. Se você quer acelerar o ritmo, pode usar ação. Ação numa história não precisa ser explosões, perseguições de carro ou coisas assim. Ação é simplesmente quando algo acontece e move o personagem, digamos assim, ou seja, faz as coisas acontecerem. Uma pessoa sendo perseguida por outra, um personagem tendo que chegar no aeroporto antes de outro personagem embarcar, enfim, existem diversos tipos de ação. Você pode trabalhar ações com ritmo mais lento, como em histórias mais clássicas de zumbi, por exemplo, mas é mais comum que a ação ajude a acelerar a história do que desacelerar. Aqui vale um exemplo clichê, mas que serve bem. Uma sequência de ação que é uma luta entre um super-herói e um super-vilão. Essa é uma HQ de 2 páginas que eu escrevi para a revista O Caxiense que o Thiago Daniele desenhou. E repare que ao invés de separar a luta em vários quadros, ele abandonou completamente a divisão entre quadros para criar uma sequência mais dinâmica e mais ágil, que dá a impressão de que não há cortes. Né? Mal comparando, se fosse um filme, seria quase o equivalente a uma cena de uma tomada só, onde a câmera segue os personagens sem nenhum corte até o fim da cena. E por último, temos o diálogo. Diálogo e narração não são a mesma coisa. A narração é considerado algo separado da história, de certa maneira, enquanto que o diálogo coloca o leitor dentro da ação, no momento presente do que está acontecendo na história. A melhor maneira de entender essa diferença é pensar numa cena de flashback numa HQ. Se você usar a narração, é como se alguém estivesse contando a história de outro ponto do tempo, no caso, o presente. Se você fizer os personagens do flashback conversando entre si, você está colocando o leitor dentro daquele passado, por assim dizer. Não mais o flashback está sendo contado por outra pessoa. O próprio leitor voltou no tempo, por assim dizer, e está vivendo aquele flashback em tempo real. Né? Eu faço muitas aspas, mas eu acho que você consegue entender em que o contexto que eu estou me referindo. Um flashback pode tanto acelerar quanto desacelerar uma história. Em literatura, às vezes dizem que os diálogos servem para acelerar a história, mas numa HQ isso depende muito. Como o ritmo numa HQ depende também do tempo que o leitor leva para ler quadros e as páginas, uma página com bastante diálogo vai desacelerar o ritmo, assim como uma página com poucos diálogos terá um ritmo mais acelerado. É diferente num livro que o diálogo, na maioria das vezes, a troca de diálogos pelo menos, é mais rápida do que o momento em que se está descrevendo uma cena ou descrevendo um certo local. Por isso que na literatura se considera que o diálogo acelera o ritmo. Mas no caso dos quadrinhos existe a relação com a imagem, onde a imagem é muito mais rápida de ser lida e interpretada pelo nosso olho do que o texto que precisa ser lido e interpretado pela questão semântica de significado. Então, acontece que no caso dos quadrinhos, o diálogo acaba normalmente desacelerando o ritmo. Tudo isso parece mais complicado explicando do que fazendo, então eu vou mostrar um exemplo que vai deixar essa ideia bem clara. Eu vou pegar uma piada que eu achei na internet, tá? Mas que vai servir para os nossos propósitos, que diz o seguinte: minha avó imaginou que o momento de tomar café da manhã com o meu avô fosse uma boa hora para desabafar. Assim, ela se virou para o meu avô e disse: estamos casados há 56 anos e ainda parece que você está sempre me corrigindo. O vovô retrucou: estamos casados há 58 anos. É um texto simples, mas dá para entender a lógica da piada. O marido faz justamente aquilo que a esposa reclama que ele vive fazendo. Aqui, a piada funciona tranquilamente num texto corrido. A gente não precisa do apoio da voz, a gente também não precisa do apoio da imagem. Mas como ela se comportaria se a gente adaptasse para quadrinhos? Vamos começar da maneira mais óbvia. Vamos só colocar o texto dentro de um quadro ilustrativo. Ele ficaria mais ou menos assim, como você vê na tela. Não muda muita coisa, né?
Para ser bem sincero, a gente pode até dizer que a ilustração não faz a menor diferença. Mas falando em ritmo, se a gente já tem uma ilustração como essa, que mostra que são um casal já mais velho e que insinua que estão casados há um bom tempo, a narração se torna redundante e só deixa o ritmo da história arrastado desnecessariamente. Importante levar em consideração que existem ocasiões em que é importante desacelerar o ritmo da história, mas aqui uma piada necessita de um certo timing, de um certo tempo, de uma certa velocidade certa para funcionar. E em quadrinhos, né, usando a imagem, a narração quebra um pouco isso. Então vamos remover a narração para ver como fica. Pode parecer que não muda muita coisa numa primeira olhada, mas já temos um ritmo diferente. A dinâmica é mais rápida porque o leitor não precisa ler toda a narração e consegue sacar a lógica da piada apenas pela troca de diálogo e pela interpretação que ele faz da imagem, que é provavelmente o que ele vai ver primeiro. Mas apesar disso, temos uma situação curiosa. Como um quadro é estático, colocar os dois diálogos acontecendo no mesmo quadro faz com que a troca de palavras entre os dois seja rápida demais. E isso tira um pouco da graça da piada, você não acha? Vamos então tentar de um outro jeito, adicionando um quadro a mais na história. Aqui temos uma fala em cada quadro. Quando a gente divide essas falas em quadros diferentes, temos um ritmo diferente. O fato de estarem cada fala em um quadro nos diz que se passa um certo tempo entre o comentário da esposa e a resposta do marido. Pode não ser um tempo enorme, mas é com certeza um tempo maior do que se passaria se a gente colocasse os dois diálogos no mesmo quadro. Aqui a gente tem uma dinâmica que eu considero mais orgânica e fluida e que ajuda muito mais a piada e faz ela ser mais engraçada. Estão conseguindo notar como o ritmo faz uma grande diferença na narrativa? Aqui, o exemplo específico é com uma coisa relacionada ao humor, mas isso vale para qualquer gênero. Note que a piada ela pode ficar mais ou menos engraçada dependendo de como você trabalha com o ritmo. E será que dá para fazer melhor que isso? Vamos fazer um teste. Aqui eu adicionei um quadro extra entre as falas, um quadro de silêncio, sem nenhum diálogo. Isso dá uma quebra de ritmo, né? Que faz o leitor se perguntar o que o marido vai responder a seguir. Essa quebra aumenta a antecipação para o que vai acontecer no próximo quadro. Esse é o mais próximo do meu tipo de humor. Eu acho interessante adicionar silêncios constrangedores e, sinceramente, acho que a piada fica mais engraçada assim. Mas esse é um exemplo onde desacelerar o ritmo não significa deixar a história mais chata ou mais enfadonha. Pelo contrário, deixa ela mais interessante. Agora repare que nesse exemplo eu adicionei algo que não havia no texto original, que é um momento de silêncio. Aqui chegamos no momento em que adaptamos a piada, incluindo um novo elemento para que, em quadrinhos, ela funcione melhor. Ela provavelmente não funcionaria da mesma maneira em texto, porque o silêncio tem que ser lido, mas no caso de quadrinhos, ela funciona. Outra coisa que eu fiz foi reduzir a resposta do marido, não sei se você notou. Ao invés dele dizer estamos casados há 58 anos, como se esperaria num texto corrido, eu coloquei ele falando de forma mais informal, 58 anos. Primeiro porque estamos casados há é redundante. E segundo, que eu acho que essa resposta seca e rápida depois do silêncio torna a piada mais engraçada. Podemos até mesmo adicionar um novo quadro, com uma nova fala da esposa. Nesse caso, a esposa reforça a antecipação da resposta do marido. Eu não sei se a piada fica mais engraçada com ou sem essa fala, mas não acho que ela prejudique o ritmo geral da história. Dá para fazer outras versões dessa piada? Dá, claro. Você pode fazer muitas variações com a mesma ideia. Algumas vão funcionar melhor que outras. Já que eu gosto de silêncio constrangedor, vamos fazer um exemplo mais extremo. Aqui eu adicionei, ao invés de só um, 6 quadros de silêncio, estendendo ainda mais a antecipação. Esse já é um formato perigoso, que pode não funcionar se a gente estender demais a antecipação, o que pode fazer o leitor perder o interesse. Mas dependendo da história, da cena ou da piada, estender o silêncio para tornar ele mais constrangedor pode ser uma boa solução. Consegue perceber como esse conhecimento sobre ritmo influencia na hora de escrever sua história? Mesmo que você não saiba desenhar ou não queira ser o desenhista da sua HQ,
Na hora de criar a história no formato de quadrinhos, entender essas nuances de ritmo e de como organizar a narrativa dentro dos quadros e das páginas faz uma grande diferença. Na terceira lição dessa aula, eu vou falar mais sobre a distribuição de quadros e do conteúdo na sua HQ. Agora que você já tem uma ideia de como estabelecer ritmo na HQ, você pode treinar usando a nossa boa e velha história do leite. Tente usar os elementos que comentei aqui para deixar o ritmo mais lento da história. E depois tente fazer o mesmo para acelerar o ritmo da história, fazendo duas versões, uma com um ritmo mais acelerado que o original e a outra com um ritmo mais lento. Acha que consegue? Você só vai saber se tentar. Na próxima lição, vamos falar um pouco sobre como criar a atmosfera da sua história. Te vejo lá.